Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós aqui. Que todos sejam bem-vindos a esta casa, os irmãos desencarnados e vocês também desencarnados, que têm o merecimento de estar aqui. É a nossa programação. Ninguém está aqui por acaso. Todos chegam no momento certo, na hora certa. Então, com a bênção de Deus, nós queremos mais uma vez abrir os trabalhos na Casa Lar de Fabiano, que é uma casa voltada ao amor e da caridade. E queremos pedir que cada um de vocês, encarnados, os desencarnados, os trabalhadores desta casa também pedem, gente, vocês não vão pensar, que cada um de nós recebamos recebamos aqui aquilo que nós viemos buscar, dentro da nossa fé, do nosso merecimento, como eu sempre digo, dentro da nossa programação. Nós também temos uma programação de vida e nem sempre a gente recebe no momento aquilo que a gente está pedindo. E que todos recebam os bons fluidos, tanto no plano físico, no plano espiritual, Esse seja um trabalho de muita paz e muita tranquilidade. Pedimos também pela nossa irmã Cibele, ela vai fazer a exposição de hoje, que esses nossos irmãos de luz, que trabalhadores desta casa, estejam com ela nesse momento, protegendo e amparando e inspirando ela também, para esse trabalho, e que a mensagem dela chegue a cada um de vocês. E para a nossa harmonização, eu trago do livro Luz para o Dia uma mensagem que diz o seguinte: dores. Muitas dores podem nos procurar, mas podemos mostrar a elas que temos Deus, que temos muita vontade e força de vencer. A decisão sempre vai ser nossa. A maneira como nos portamos diante dos obstáculos é definitiva em nossas emoções, pois a nossa emoção determina se vai doer ou não um problema que atravessamos. É a maneira com que encaramos as coisas que definem o futuro. Nem sempre o nosso olhar se prende à realidade. É importante enxergar pela janela do amor e ver a vida por outros ângulos. Ela pode ser muito boa e não estamos vendo. Temos que refletir melhor sobre nós mesmos e assumir que podemos ser sempre muito felizes. A escolha é sempre nossa. Que assim seja. Uma boa noite a todos, os queridos irmãos encarnados e desencarnados, sempre em maior número. Essa noite um pouquinho fria, mas tão bonito de ver vocês aqui, tão bom, tão acolhedor ver esses rostinhos. O tema da noite, vira e mexe, ele retorna pra gente. É um tema que já foi várias vezes falado e que há necessidade da gente sempre voltar. Senão não seria inspirado, cada vez que a gente vai fazer um estudo, uma fala aqui na frente. E o tema de hoje, então, é o livre-arbítrio. Essas duas palavrinhas são bem interessantes, E muitas vezes a gente não presta atenção como o livre-arbítrio, ele faz parte do nosso dia a dia. Tem um certo conceito, que diria o seguinte: o que é o livre-arbítrio? A capacidade que temos de fazer escolhas de forma independente, de acordo com a própria vontade. Bom, no Livro dos Espíritos, nas questões de número 843 a 849, nós podemos fazer um pequeno resumo sobre o que é e como o livre-arbítrio incide nas nossas vidas. O homem tem livre-arbítrio de seus atos, pois tem a liberdade de pensar e de agir.
Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Desde que a criança passe a entender, de acordo com a sua idade, já aplica o seu livre-arbítrio. Quem é pai, quem é mãe, já percebe, né? Os pequenos, quando começam o entendimento das coisas, não quero isso, quero aquilo. Então, a gente sempre vai partindo de um certo ponto de raciocínio e também, claro, da idade, para escolher, para fazer uso do nosso livre-arbítrio. O homem, antes de encarnar, passou suas predisposições instintivas e foi evoluindo. E conforme o seu adiantamento, a sua bagagem espiritual, ele vai restituindo ou não a prática de atos repreensíveis. O homem possui a vontade de resistir, mas ele precisa querer. Vejam bem, meus irmãos, não basta existir a escolha, a liberdade da escolha, mas a gente também precisa querer fazer certas escolhas. Se em outros tempos o homem usou de maneira fútil e orgulhosa suas faculdades e dons, poderá, por mau uso, vir em um corpo que lhe deixe sem muita ação. Daí a diferença de um ser selvagem para aquele que já está em um grau evolutivo mais avançado. Aqui é um pequeno tópico, seria um outro assunto, mas até para a gente poder entender que muitas vezes nós reencarnamos com algumas dificuldades físicas necessárias ao nosso burilamento. Porque nós viemos, erramos tantas vezes, pisamos sempre na mesma situação, e aí a gente necessita vir muitas vezes com algumas arestas, algumas coisas que nos impedem de cometer os mesmos erros. Então, tudo faz parte das nossas escolhas. Bom, partindo de que cada pessoa tem o seu modo de pensar, de agir, vamos pensar o seguinte, meus irmãos. Cada um de nós vem de uma tribo, cada um de nós vem de uma família, todos pensamos de maneira diferente, temos crenças, modos de acreditar diferentes, convicções políticas, filosóficas. E nessa miscelânea toda, como entra o nosso livre-arbítrio? Vamos pensar, desde que amanhece o dia até a gente se recolher à noite, a gente tem sempre que fazer escolhas, sejam elas pequenas ou grandes. Ainda que nós todos sejamos filhos de Deus, todos temos capacidades, qualidades e dons diferentes. E isso também implica nas nossas escolhas. Cada um de nós vai formando a sua escala de valores. Vamos parar para pensar, aquela pessoa que se dedica ao material, que para ela, sem o material, ela não consegue viver, ela vive só em função de acumular bens, acumular valores. A escala de valores dela é movida pelo material. Então, para ela, é o mais importante. A pessoa que estuda, que busca a educação como o foco principal, o patrimônio dela vai ser o conhecimento. Quem é que não conhece pessoas que estudam a vida toda, fazem curso, doutorado, se aperfeiçoam, se aprimoram nas suas profissões, estão sempre em busca de mais conhecimento. Para elas é o que move. Isso é a escolha daquelas pessoas. Também tem quem só se importa com o momento presente. A gente já ouviu quantas vezes a pessoa dizer assim, vou comer hoje, vou beber hoje, né? Não sei se amanhã eu vou estar vivo, não sei o que vai ser amanhã. Realmente a gente não sabe, mas é uma escolha da pessoa viver o momento presente e o resto ela entrega para o universo. Aqueles também que vivem isolados, sozinhos, a pessoa entra lá para sua bate-caverna e fica. Eu estou me protegendo, não quero sofrer influências do mundo.
Aqui vale um pensamento, é uma reflexão. Será que quando eu me isolo, eu me coloco de uma maneira só me protegendo, ou também é uma maneira egoísta? Porque no momento em que eu não interajo, que eu não busco compartilhar com os outros, eu também não estou passando nada para os outros. Porque a gente veio para interagir, para compartilhar experiências, sentimentos. Vale pensar, muitas vezes nós ficamos lá no nosso mundinho e o mundo precisa da gente. Passar uma encarnação inteira isolado também é comprometedor. O livre-arbítrio está sendo usado de uma maneira, é escolha, mas precisamos refletir nessa escolha. Tudo que nós valorizamos e priorizamos se torna objetivo de seguirmos em frente. Antes de chegarmos nessa vida, nos preparamos e pensamos que nada daria errado. Bom, daí a Cibele vai reencarnar, né? Aí a Cibele chega lá e diz assim, bom, agora eu vou para a Terra e vai dar tudo certo. Não vou mais cometer tal erro, vou fazer a caridade, vou ser assim o suprassumo das criaturas. É ou não é que a gente sempre se planeja quando vai reencarnar, isso é certo. As obras nos trazem isso, e se acreditamos na reencarnação, sabemos que já vivemos antes. Mas aí chega aqui a Cibele e se depara com o quê? Com as dificuldades. Se depara com os vícios, com as tentações, com as suas próprias fraquezas. E a coisa vira. A coisa não dá certo. E aí entra o quê? A nossa dificuldade em evoluir. As nossas escolhas, muitas vezes, elas pesam bastante para a próxima encarnação. Então, vale a pena a gente pensar com cuidado o que estamos fazendo. Cada pessoa tem um ambiente pessoal. Nós vivemos em sociedade, gente. Quem aqui não sabe que às vezes a gente precisa usar certos artifícios para poder sobreviver no trabalho, no ambiente social? Nós precisamos nos adaptar e nem sempre aquilo que a gente faz vem ao encontro do que a gente acredita, mas vivemos em sociedade, podemos e devemos fazer certos ajustes. Mas lá dentro, lá no nosso interno, a gente sabe a nossa verdade, a gente sabe o que a gente acredita. O nosso autoconhecimento, se a gente voltar para dentro, a gente consegue entender o que e como a gente deve fazer. Nós sabemos o que é certo e errado na maioria das vezes, mas nem sempre a gente consegue acertar. E o nosso livre-arbítrio, o nosso aqui de cada um, como ele tem se manifestado? O que e como estamos escolhendo? Só para a gente refletir. A gente vai jogando as palavras, vai colocando os tópicos, porque nós todos aqui estamos refletindo em conjunto. Eu, vocês, os trabalhadores da casa, os irmãos desencarnados também, que estão ouvindo. E será que Jesus teve livre-arbítrio? O que vocês acham? Eu sempre chamo Jesus para minha conversa, não adianta, porque ele é o nosso mestre. Eu acredito que sim, né, gente? Primeiro, porque Jesus nos deu sempre o poder da escolha. E ninguém dá o que não tem. Então, Jesus teve muito livre-arbítrio. Ele podia ter dito lá para o Pai Celestial, poxa vida, eu não quero essa missão de atender aquele povo lá da Terra que não está nem aí para o que eu digo. Que continuam fazendo sempre a mesma coisa, continuam sempre caminhando sobre os próprios erros. Mas aí Jesus refletiu e pensou, não, mas vou lá, eu vou enfrentar essa. E se nós formos parar para pensar,
quanto livre-arbítrio Jesus nos dá nas palavras, nos ensinamentos dele. Ele nunca disse, use o verde ou use o azul. Ele sempre nos mostrou o caminho da verdade. E nós não podemos negar, né, gente? Que ele nos mostrou com exemplos práticos, exemplos vivos. Então, se ele teve livre-arbítrio e nos escolheu, olha a nossa responsabilidade, né? Se o mestre poderia ter deixado nós a ver navios, afinal ele é Jesus, ele é um ser iluminado, mas aí ele resolveu dar uma chance para esse povo aqui. E nós estamos até hoje enfrentando as nossas fraquezas, a nossa caminhada dia a dia, buscando melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Nem sempre conseguindo. Mas o importante, gente, com tudo isso, é que a gente faça as escolhas de maneira um pouco consciente. Porque livre-arbítrio tem a ver com o quê? Consciência. Não somos animais. Não temos só instinto. O animal, ele escolhe as coisas pelo instinto, né? Ele está num outro patamar. Mas nós já evoluímos bastante. A maioria de nós, pelo menos, né? Então vale a gente refletir. Muitas vezes a gente deixa a emoção falar mais alto e a nossa escolha fica meio deturpada, né? Mas a gente está na caminhada, tá valendo também, tá tudo certo. O sacrifício que Jesus fez tem que valer a pena, né, gente? Nós precisamos sempre fazer valer a pena. Eu gostaria de fazer mais uma reflexão com alguns tópicos que a gente enfrenta no dia a dia, para os irmãos pensarem. O meu livre-arbítrio, como eu estou usando então nessa vida, diariamente? Eu só me sinto feliz quando estou cercado de bens materiais? Será? Cheio de coisa em volta de mim, eu estou feliz, estou realizada, essa vida está valendo? Eu escolho estar com as pessoas que eu amo e me sinto feliz com essa escolha? Ou ainda, eu só me sinto feliz com a minha família, família de sangue? Não quero mais ninguém na minha vida, só os laços de sangue e tá tudo certo? O meu trabalho vem em primeiro lugar. É a coisa mais importante que eu tenho. Meu carro, meus bichinhos, minhas plantas. Todos nós sabemos, a gente se conhece, dá pra gente dar uma passeada lá por dentro para verificar o que a gente está escolhendo para nossa vida. Eu escolho a saúde, eu busco cuidar do meu corpo quando algo não está bem, ou eu deixo rolar simplesmente, vou ignorando, fecho os olhos, olho para o lado, finjo que não sinto aquela dor, finjo que não está acontecendo nada. As escolhas nos colocam sempre numa situação ou outra, né? Eu escolhi o caminho do amor, ou eu confundo amor com ciúmes, com posse? Aqui vale um parêntese, né, gente? Como a gente está vivendo tempos em que as pessoas estão confundindo amor com tanta coisa, menos amor. Pelas notícias, né, pela internet, pela TV, a gente tem ouvido e visto coisas absurdas, que aí, voltando naquilo que eu falei do instinto, parece que a gente às vezes esquece que já é racional, que a gente já passou da fase animal. É ou não é? Pessoas que não querem estar com outra pessoa, elas querem ter outra pessoa. Pensemos nisso. Se quando eu amo alguém, eu quero me apossar, me apropriar dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades daquela pessoa, algo não está bem. Vale refletir. Será que
Isso não demonstra um pouco de mente e coração adoentados? Vale a gente pensar. A gente às vezes coloca a violência lá fora, a agressividade, mas a gente mesmo se irrita às vezes com a atitude daquela pessoa que nós amamos tanto. Então, em tempos de violência, somos obrigados, numa casa espírita, sempre lembrar que vale escolher ainda respirar mais de uma vez antes de tomar uma atitude que depois não tem volta. Quem tem filhas, quem tem filhos, que os diga, né? Tempos difíceis, vale a gente refletir. Eu resolvo os meus problemas com o mínimo de serenidade ou eu acabo escolhendo a truculência, soluções violentas? Vai mais ou menos na mesma linha do que eu vinha falando, mas aqui vale também pensar no trabalho, no ambiente social, no trânsito. O mínimo de serenidade, será que a gente usa, gente? Ou a gente já sai atirando pedra em todo mundo, esbravejando, né? Às vezes nos pega num dia bem difícil. É fato que nós somos humanos. Mas, novamente, o que a gente tem escolhido? Se autoeducar um pouquinho ou já partir para a ignorância, né? Eu aceito parar para pensar nas coisas que eu vejo na vida dos outros ou eu escolho somente julgar? Ai, apontar o dedinho é a coisa mais prática que tem, né? O fulano, fulana, isso aí a gente já traz de berço. Mas às vezes se colocar no lugar do outro, pensar um pouquinho por que fulano está passando por aquilo, por que fulana tomou tal atitude, né? Não julgar antes, dá uma pensadinha. Ontem ainda no trabalho aqui na casa surgiu o assunto e que até eu comentei que pensar dói. E dói, sai até fumaça às vezes da cabeça, porque, né, é mais fácil a gente apontar. Aí tu aponta o erro do outro e segue. Eu respeito os pensamentos alheios ou eu quero que todos pensem como eu? Atualmente, infelizmente, ninguém pode gostar da alface, que aqueles que gostam do repolho já ficam inimigos, né? Então a gente precisa também pensar nisso. O autorrespeito passa por eu respeitar o que o outro pensa, o que o outro gosta ou deixa de gostar, e tá tudo certo. Porque lá no final da cadeia evolutiva, ninguém é melhor que ninguém. A gente apenas está em estágios diferentes, em momentos diferentes. E hoje, quem não gosta da alface, quem sabe lá atrás já não foi apaixonado? E aí? Quem somos nós para, né, começar ali só a tirar pedra? Vale também pensar nessa escolha. Eu aceito que somos todos diferentes e dignos de viver, ou eu me sinto dono da verdade, incomodado, preconceituoso com as diferenças que eu vejo ao meu redor, com as escolhas do meu irmão. Se uma escolha de alguém incomoda tanto, vale a pena parar para pensar. Por que aquilo ali está me incomodando tanto? Será que no fundo não tem a ver com alguma coisa mal resolvida, mal enfrentada? Eu aceito, eu tenho acolhido a dor dos meus irmãos de caminhada ou eu tenho usado essa mesma dor para me sentir superior? Gente, isso aqui é uma coisa muito triste. Tem pessoas que sabem o que o irmão está passando e às vezes ele chega ali e quer desabafar, sabe? Ele quer um acolhimento. E o que aquela criatura faz? Ela pega a dor daquele irmão e joga de volta, contra. E aqui eu gostaria de também falar para os irmãos desencarnados. Por que ficar usando a dor do meu irmão, obsidiando o meu irmão? Sim, porque os irmãos estão aqui conosco nos ouvindo. Não seria melhor cada um cuidar da sua caminhada espiritual, dar um passinho além e deixa o irmão viver a vida dele, estando encarnado ou não?
E nós que estamos aqui hoje de corpo e espírito, também, gente, vamos já aprendendo. Quem sabe mudando um pouquinho, para não chegar lá do outro lado depois e vir aqui virar assombração. Não vai ser legal. Posso garantir para vocês que não é nada bom. Se eu escolhi obsidiar, né? É uma liberdade da pessoa. Posso escolher. E finalmente, eu tenho aproveitado os momentos com meus filhos, com meus pais, tenho demonstrado meu amor, ou eu prefiro me arrepender mais tarde? Porque às vezes a pessoa tem uma preguiça de dizer eu te amo. Ó, não cai nem um pedaço. Não cai nem um dente, não cai nem um dedo. Eu preciso da tua pessoa na minha vida. Tu é importante. Elogiar alguém, incentivar alguém que está ao lado. Depois a criatura desencarna e está todo mundo lá chorando, berrando aos quatro ventos. Aí é um pouquinho atrasado. Então vale a gente pensar no que a gente tem feito. Nossas escolhas, nosso livre-arbítrio bem utilizado, dá um pouquinho de resultado. E por que Deus nos deu esse poder de escolha? Para que a gente possa amar a Deus e ter fé de maneira espontânea e não de maneira obrigatória. Porque Deus é bom, Ele não precisa de nós é que precisamos dele, gente. Então, se Ele nos deu o livre-arbítrio, vamos pensar um pouquinho ao fazer as nossas escolhas diárias. Vamos abraçar as nossas escolhas de maneira um pouco mais consciente, mais carinhosa, para melhorar a nossa caminhada. Porque Deus nos ama de qualquer maneira. Senão a gente não teria várias oportunidades de reencarnar. Para poder aparar as nossas arestas, né? E vamos nos conectar com Ele, porque a nossa natureza é divina, então a gente precisa desses momentos aqui. Seja na casa espírita, num templo, numa igreja. Eu sempre gosto de dizer, não importa. Como a Rosângela até disse numa exposição outro dia, aquela casa que diz que tem a verdade, opa, vamos sair correndo. Porque todas as crenças, todas as casas que nos levam a Deus estão no caminho certo. Não importa. O importante é a gente se sentir bem, a gente se sentir fazendo parte. E vamos fazer a nossa parte. Porque Deus quer que a gente melhore, mas a gente também precisa fazer as escolhas certas, né, gente? Enfim, tudo acaba nos levando à prática do nosso livre-arbítrio. Tem uma passagem do Evangelho que pode parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas eu, com o meu livre-arbítrio, interpretei de uma maneira que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Não acumuleis, segundo Mateus, capítulo 6, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, mas juntai para vós outros tesouros que os ladrões não vão procurar e também não vão roubar. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí eu fiquei pensando, pois bem, onde estão as minhas escolhas, aí estará o meu coração. Parafraseando Jesus, eu acredito que ele só trouxe ensinamentos para melhorar a vida da gente. Então vale a pena a gente seguir um pouquinho do que o Mestre nos trouxe. Eu agradeço aos irmãos a paciência, a atenção e peço que permaneçam em silêncio, meditando, quem sabe, sobre o que a gente conversou aqui, sobre a nossa prosa, e aguardando o momento do passe, com fé, porque cada coisa que nós viemos buscar aqui, com certeza, já foi preparado desde o início do dia, porque eles sabem tudo que a gente precisa. Os nossos queridos amigos espirituais, sim, porque eles são muito nossos amigos, e tenham a paciência de nos aguardar e nos acolher com amor. Que os irmãos fiquem bem, luz e paz, que assim seja.